Então vamos à correção aqui, a prova da EA, que muita gente fez hoje, né, dia 25 de novembro. Vai em pé mesmo aí, porque eu pedi para uma aluna lá do curso mandar para mim a foto, né? Então ela mandou em pé assim, mas não tem problema não. Vamos aí desse jeito, né? A maioria vê pelo celular, né? Vou direto à questão. Questão 25 tá falando assim, né? A palavra latest, que tá aí, né, sublinhado no texto, ele é o que, na verdade? Então, a palavra tá aqui, né, do texto, tá? Latest. Você percebe que a terminologia dele né, termina com EST. Então, esse sufixo ele determina um superlativo, ok? Então aqui a alternativa é a letra B, tá? Então a aluna aí acertou, letra B, questão 25, ok? Vamos agora aqui à questão 26. Essa questão 26, ela é de interpretação de texto, ok? Então ele fala aí, né, no enunciado, para você escolher a melhor alternativa de acordo com o texto, ok? A letra A fala que, apesar então da erupção, né, ter acontecido, as pessoas não tiveram que deixar suas casas. Essa alternativa aqui é incorreta, porque na segunda ou terceira linha aqui, na segunda linha, né? Ó, Big Island force more than. Ó, então forçou mais de 1.700 pessoas a evacuarem suas casas, ok? Aí na terceira linha. Então essa alternativa é incorreta. Letra B. Nenhuma nova então fissura, né, foi encontrada então ao redor aí do vulcano. Alternativa também é incorreta, porque aqui no final ele fala, né, nessa parte, ó, now newly opened fissure, entendeu? Então, ó, então aí fala que realmente teve então a nova fissura. Letra C, que os vulcanistas aí estiveram então, no caso aí, né, esperando, né, prevendo então essa invasão aí desse estado de Leilani. E aqui também você vê que a questão também está incorreta, porque eles falam que eles foram pegos de surpresa. Aqui, ó. Bem nessa parte aqui, ó. Ó, eruption, papapá, ó, tá vendo aqui? Né? Então você vê, é bem nessa parte mesmo, ó. Ok? Então também não pode ser essa alternativa. Então qual é a alternativa correta? Seria essa última aqui, letra D, né? Earthquakes, né? Então esses terremotos aconteceram antes das erupções. E aí você vê também aqui bem nessa parte aqui, ó, que então ele vai falar aqui, né, do earthquakes, né? Deixa eu pegar aqui o marcador. Tá vendo? Então ele fala que não, nesse aqui no caso, né? Nesse aqui, ó, preceded, então ele precedeu, né, a erupção da lava, ok? Então essa letra D fica a alternativa correta. Questão 27, ele fala então qual é a, a forma gramatical aí que completa corretamente a frase. Então eu vou direto para a frase aqui para a gente não perder tempo, beleza? Então ele fala aqui, ó, vamos lá aqui, Dan e Jerry are married, né, são casados, casaram exatamente 20 anos atrás. Então fala que eles se casaram, né, exatamente há 20 anos atrás. Então hoje, né, eles estão completando aí o 20º ano de casamento, né? Então eles têm ficado então juntos, né? Por 20 anos, ok? Então aí você vê que é o presente perfeito, né? O presente perfeito ele pode indicar também uma ação contínua, né? Dar uma continuidade, algo que aconteceu no passado e continua no presente. Então você vai observar, você vê que ali tá, ó, they, tá falando deles dois, né? Então aqui você tem que colocar o have been, ok? Então a alternativa correta fica
They have been together for 20 years. Então, eles têm ficado aí juntos, né, por 20 anos. Ok? A questão 28 é para completar o diálogo com os verbos aí que estão na alternativa, né? Um desses verbos para completar a lacuna aí. Então você vê que a primeira fala, né? Ele fala assim: Hey Bob, let's keep. Então vamos continuar, né? Andando. We are almost there. Perdão, we are almost there. Então, a primeira, ao você completar, vai ser going, né? Let's keep going, ok? E a terceira, ó, I think you need to rest, grandma, ok? Então, né, que ela precisa descansar. Então, a alternativa correta fica a letra D, ok? Então, ó, keep going, né? Então, continuar aí andando. E need to rest, ok? Aí no infinitivo. Então ele está perguntando a palavra take down, né? No texto significa o quê? Então, vamos observar aqui. Take down meeting or expect visit by... então realmente a letra A, né? O movimento, né? Que ela fez então contra o oponente, que levou então ao chão, né? E até ilustra ali, né? Na própria tirinha, né? Então essa questão aí fica a 29. Vamos ver também aqui a 30, que é de acordo com a tirinha, né? Então também para ler aí e assinar, né? A alternativa correta. Ele quer saber então essa palavra remarkable no texto, ele pode ser substituído por quê? Então de fato também aqui, você vai observar que a letra A, exceptional, algo inusitado, né? Algo excepcional. Os outros não podem ser, né? Porque você vai observar lá, você vai pegar a tradução, você vai perceber que tem significados diferentes aí, ok? Vamos agora então a essa questão 31 de interpretação do texto. Então, aconselho que você pegue esse texto, né? Faça a tradução dele. Não tem palavras assim difíceis, né? Bem tranquilo de entender. Você vai observar que o texto basicamente, né, vai falar que eles foram fazer um filme numa praia, uma praia deserta, né, uma praia que não ia assim, muita gente. Inclusive ele fala que um dos atores, né, Leonardo DiCaprio, e aí depois desse filme, muitas pessoas passaram a querer visitar a praia, ok? E aí o que ele fala, né, para você assinar a alternativa, a melhor alternativa, né? E aí você vai observar no texto que o texto vai se resumir basicamente nisso que eu acabei de narrar para você aqui, ok? E aí nesse caso, a alternativa correta vai ser essa letra C aqui, tá? Porque a letra D não pode ser, porque aqui tem uma informação que fala que receberam, né, 4.000 visitantes por mês, mas na verdade esse número de visita era por dia. Então você vai observar que lá no texto fala every day, ok? Bem aqui nessa parte, ó. Every day, ok? E no próprio texto também ele fala que nesse lugar, Thailand, ele tem muitos outros lugares também, muitas outras praias que atrativas também, né, para poder as pessoas visitarem. Você vê que aqui no final do texto ele vai falar sobre isso aqui, né? Nessa parte do texto aí você vai dar uma lida, você vai observar isso, ok? A questão 31, ele quer saber o que é essa palavra aqui, ó. Vamos pegar o pincel aqui, né? Seria honestly. Então, tipo, honestamente, né? E você vai observar no texto que ela fala assim, né? Que fala assim no trecho do texto. She honestly thinks. Então, ela honestamente, né, pensa. Então, isso aí não seria o modo como ela pensa, tipo assim, sinceramente eu acho, quando você fala assim, né? Então esse é o modo. Então você observar que a alternativa correta
É a letra B. Questão 33, também de vocabulário. Ele quer saber qual a outra palavra que tem o mesmo significado que essa palavra aqui, ó, pristine. Então, se você procurar no dicionário, você vai ver que a melhor palavra que assemelha-se, né, essa palavra pristine é clean, como está lá no texto, que é um lugar limpo, um lugar preservado, ok? A questão 34, ele quer saber, então, para escolher a palavra apropriada que complete, então, o espaço ali em branco, né? Então, você está vendo, né, que tem a palavra without, né? Seria sem, né? Oh, yes, my darling, she said. Without, então, sem abrir os seus olhos. Então, você vê que a palavra, né, aqui abrir. Então, você vai marcar, então, ó, o opening. E aqui, no caso, né, sem abrir os olhos, seus olhos, esse opening, ele está no infinitivo, ok? Ele vem após a palavra without. Então, without opening, ok? Então, sem abrir. Questão 35, bem gramatical também. Você não precisava saber a tradução dessas palavras para você marcar a alternativa correta, ok? Então, olha só, essas duas palavras aí, sublinhadas, né? Elas vão se referir, né? Esses verbos vão se referir ao qual tempo verbal, tá? Se você observar lá na frase, você vai ver que não é presente perfeito, tá? Porque não vem precedido do have ou has. Então, a palavra, ó, terminou com ed. E aí tem os said também, né? O passado de say, que aqui no caso é um verbo irregular. Então, então indica, na verdade, né? O simple past, ok? A questão 36 agora, também de gramática, eu quero chamar a sua atenção porque, na minha opinião, essa questão ela vai ser anulada, ok? Porque ele está falando o seguinte, ó, a palavra her e me está destacado lá no texto, a gente vai voltar lá e eu vou explicar por que ela deve ser anulada. Inclusive a aluna marcou, né, que é pronome possessivo, né, e o pronome objeto. Realmente, olhando assim, o her ele pode ser um pronome possessivo, mas lá na frase você vai observar que ele não é possessivo. Ele é um subject pronoun, ok? Não, perdão, ele é um possessive adjective, ok? Ele é um possessive adjective. Ele é um adjetivo possessivo, ok? Por quê? Olha só aqui, ó, essa palavra que está destacada, tá vendo? Está destacado o her e o me. Então, ó, o her, ó, her eyes. Então, ó, você percebe que eyes aqui então no caso é o substantivo. E o possessive adjective, então da palavra fala, né, adjective, possessivo adjetivo, ele vem antes de um substantivo. Então ele está vindo antes aqui, ó, do substantivo, ok? Então ele não pode ser o possessivo aqui. Por isso que essa questão, na minha opinião, ela vai ser anulada, porque no item, nas alternativas, não tem essa opção para marcar o possessive adjective, ok? Então, se fosse o pronome possessivo, seria realmente a letra B, tá? Mas ele não é. Então, na minha opinião, essa questão aqui vai ser anulada. Então, se você observar aqui, ó, o darling aqui ele não é adjetivo. Ele vai ser um substantivo, ok? Observe essa frase aqui, ó. Yes, my darling, she said. Então, sim, meu querido, ela falou. Então, ó, tá vendo? Ó, meu querido. Então, querido aqui é o substantivo, ok? E o my é o possessive adjective. Então, é o possessivo adjetivo, ok? Então, voltando à questão, você vai observar que a alternativa correta é a letra C, a noun, que é um substantivo. E aí você vê também que ele diz o ano, né, em 2004. Quando você usa o passado, o verbo no passado, você ainda está especificando o tempo,
Então você está indicando o Simple Past, ok? O que o Simple Past vai indicar? Então a alternativa aqui já fala, ó. É a letra A, ó, a ação que aconteceu num tempo específico do passado. Então, de fato, a alternativa correta aqui é a letra A, ok? Questão 39. A ideia principal do texto refere-se ao quê? A ideia principal. A letra A fala que quanto, né, os estudantes aí, no caso, eles dependem de internet. No caso, ele está falando especificamente do Facebook, né? Por que o Facebook não irá morrer, nunca irá morrer, né? O texto ele não aborda especificamente assim a dependência dos alunos quanto à internet, ok? Acredito que algumas pessoas devem ter confundido aí, né? Então a importância de conversar durante as classes, não, né? Do chat lá, né? A descrição of a freshman, descrição de freshman, que seria um calouro, né? Novato lá. E a letra D, the beginning of a recent site. Então ele está falando sobre o início, né, de um site recente. No caso, o Facebook naquela época, ok? E a 40, na frase you should sign up, na linha 6 expressa. Então aqui você vai observar, tem a palavra aqui, ó, should, o verbo modal, que significa deve. E a gente tem o outro must, né, que é deve, só que é deve no sentido de obrigação, must. Já o should é no sentido mesmo de conselho, ok? Então aqui no caso é a letra C, advice. A questão 41 vai falar aqui, ó, para você escolher a alternativa que mostra o mesmo tempo, no caso, o mesmo tempo verbal, que é a frase Have you heard of the Facebook? Então, ó, have you heard, perdão pela pronúncia, have you heard of the Facebook? Então ele pergunta se você já ouviu, né, sobre o Facebook, né, como se perguntasse assim, já ouviu falar, né, sobre o Facebook. Então você percebe que tem ó, o have e o verbo no particípio passado. Então qual dessas alternativas que você deveria achar aqui nas alternativas, né? Qual a alternativa correta que vai mostrar então aí o verbo auxiliar have mais o verbo no particípio passado. Vai ser justamente a alternativa da letra D. I haven't understood. Então, I haven't understood. Então, tem aí o haven't, que no caso ele está na negativa, né? Tem o have, mais o verbo, né? O verbo understand, que está no particípio passado, que ele fica então na forma verbal understood. Então, a frase do enunciado está no presente perfeito e essa frase na alternativa D também está no present perfect. Esse texto aqui, para responder a questão 42 e 43, eu achei esse texto aqui muito interessante, que ele fala sobre os podcasts, né? Que é uma maneira da pessoa aprender outro idioma, no caso aqui ele especificamente, né? Ele fala da língua inglesa. É uma maneira assim muito legal, muito boa para aprender inglês, ok? Inclusive eu vou falar mais sobre isso aqui no meu canal. Então ele fala assim, né, que o podcast é uma excelente maneira de aprender inglês rapidamente. Então ele fala que você pode ouvir, né, a qualquer hora, em qualquer lugar, anytime, anywhere. Falar uma coisinha off aqui também, né? Ficou muito parecido com aquela questão do Enem, que ele fala sobre o Khan Academy, que no caso a questão do Enem, né, inclusive até de inglês mesmo, fazia uma crítica a esse tipo de ensino virtual. E agora aqui você vai observar que ele está elogiando o ensino da língua inglesa de maneira virtual. E foi usado essas duas palavras também. Desse jeito, ó, anytime, anywhere. Então a qualquer hora, em qualquer lugar. Então ele fala, né, na sua mesa, né, na sua carteira, sentado enquanto você
está aí pode estar se movimentando, fazendo, sei lá, outra coisa, né? What better way to pass the time? Outra maneira de passar o tempo durante um longo, no caso, um longo translado, quando você está no carro, né? Num veículo, né? Enquanto você está se imergindo aí, né? Tá se aprofundando no podcast, no entretenimento aí do podcast. Então, com um pouco de dedicação, né, língua inglesa aí podcast, eita, perdão, do podcast, irá te ajudar rapidamente a melhorar a sua habilidade de ouvir e a proficiência. One perk, que é o benefício, né, do podcast, often have transcript. Então, frequentemente tem aquela a parte de leitura enquanto você ouve, né, o listening, tem aquela parte que você vai acompanhando, né, a parte escrita. Então você pode ouvir e ler, ó, listen and read at the same time, então no mesmo tempo, né? Ou então você pode olhar lá o transcript, if you want, isso é uma parte do podcast, no caso de confundir. Então, como você sabe, né, se você se dedicar nos seus estudos, you will succeed in life, você irá ser sucedido aí na sua vida. Que texto maravilhoso. O pessoal da EA tá de parabéns, parabéns aí para a EA mesmo pela carreira militar. Você também que foi bem nessa prova, ó, já vou falar aqui no meio da correção. Parabéns também para você. Vai lá, faz a diferença. Seja aquele militar exemplo de cidadania para as pessoas. Ok? Vamos à questão agora. Questão 42. Essa questão 42 aqui, ó, de condicional. Na semana de véspera da prova, eu lancei no meu canal sobre a condicional. Coloquei 2 questões, caíram em 2016, sobre condicional em inglês, que caíram na prova da EA em 2016. Na prova da EA 2019/1 não caiu, mas nessa agora caiu. Eu até assim não tinha muita certeza que iria cair, porque geralmente eles seguem o mesmo padrão da prova anterior, né? E a prova anterior, ao meu ver, achei que caíram questões assim, mais assim voltada para texto, né? Essa que agora eu já percebi um pouco mais de questões assim para a parte da gramática. E aí eles colocaram aqui a condicional, ó. Então ele quer saber o seguinte, ó. If you dedicate, se você se dedicar nos seus estudos, to your studies, you will succeed in life. Então, ó, you will. Esse you will tá aqui a main clause, é o resultado. Lembra da aula que eu falei então, para quem assistiu meu vídeo aí? Então, quando a condicional está no presente, como você pode observar ali, ó, if you dedicate, e o resultado no futuro, you will, qual é a condicional aqui? É a primeira condicional, first conditional. Ok? Espero que você tenha acertado então, você que acompanha meu canal, acredito que você acertou aí, né? Aí a 43, uma questão voltada para o texto, né? Tá falando aí, de acordo com o texto, quais são as vantagens de aprender inglês com o podcast? A letra A fala que você vai se sentir livre no podcast on the internet. You can find free. Você pode achar inglês aí livre, de graça, né? Na alternativa. Letra B. Sua proficiência irá melhorar se você ouvir inglês no podcast. Bom, essa aqui realmente vai ser a alternativa correta. Acredito que será a alternativa correta. Ok? Vamos ver as outras alternativas também, porque que não é, né? English Podcast, então irá te ajudar enquanto você aprende em inglês na escola privada. Não, o texto não fala isso. Não é necessário ouvir e ler ao mesmo tempo, porque você pode olhar aí por transcript também. Não falou isso, ok? Vamos aqui à questão 44 aqui da turma da Mônica, né? Ela fala aí, ó. Now, ladies and gentlemen, my most sensational trick. Então ele fala assim, né? Não, agora, né, senhoras e senhores,
minha mais sensacional truque aí. Aí ela vai, né? Tira o coelho da cartola. E a Magali fala, né? Você sabe alguma coisa, Mônica? Se você não parar de... Ixi, pior que ficou embaçado aqui, né? Se você não parar de fazer, né? Stop doing. Esse truque do coelho, né? O seu... No caso, ela irá perder toda a audiência dela, ok? Aí vamos à questão aqui, então. A palavra trick aí no cartoon, né? Ela vai se referir ao quê? Então, no caso aí, truque, né? Seria o que então, essa questão do truque? Então, aqui, ó, letra D fala, né? Um conjunto de ações aí que faz aparecer ou desaparecer. Então, esse aqui, na verdade, é o truque, né? A mágica. Então, a letra D. Aí, de acordo com o Cartoon, qual foi, no caso aí do Cartoon, né? Qual foi a ideia central, né? Então aí você vai observar que a ideia central é, aí como está na letra C, né? Se ela não mudar o show dela, a audiência dela irá embora, né? Will leave, ok? Então aqui é a letra C. Aí a 46 fala, né? A expressão most sensational no cartoon, no caso é usado como, então, ó, most, ok? Então most realmente ele é usado para indicar o superlativo, adjetivo, ok? Então, para indicar o superlativo. A questão 47 está pedindo para escolher a melhor alternativa, né, da escrita desse número, né? Que é, no caso aí, 137º, né? Então, 137 aí, só que em número ordinal, ok? Você vê, repara lá que tem o TH, né, no final. Então, ó, tem TH no final, então a palavra tem que terminar com TH, ok? Então, 137th, ok? Então, de fato é a letra C. Aí, ó, baseado no texto, escolha a melhor alternativa. A melhor alternativa aqui, vamos analisar uma coisa aqui, ó. Realmente a primeira não pode ser, tá? A letra A não pode ser. E a letra B também não, ok? Agora, porque eu acredito que a confusão ficou mais aqui entre a C e a D, segundo informações lá com os meus alunos. Então, para resumir o tempo aqui, né? Estão falando o seguinte, ó, que os cadetes, né? A dúvida ficou nessa palavra, ó, né? Essa palavra aqui, ela não significa evoluído, tá? No caso aqui, essa palavra significa avaliados. Então, não fala que foram avaliados, né? Se tivesse, por exemplo, se fosse involved, que isso, no caso aí seria, né, evoluído, aí poderia ser, né? Porque eles evoluíram de cadete para oficial, mas não foi isso que aconteceu. Porque essa palavra aqui, não foi isso que aconteceu na frase, tá? Porque essa palavra significa no sentido de avaliar, ok? Você vai observar que eles completaram o curso, tá? Então eles concluíram o curso lá de cadete, curso para se formar então é oficial, ok? Então a alternativa correta vai ser a letra D, ok? Então essa foi a correção da prova da EA. Se você tem alguma dúvida, pode colocar aí sua pergunta nos comentários. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal e de ativar o sininho para você poder receber as notificações aí dos vídeos das provas de inglês que eu colocar aqui, né, das correções que eu colocar aqui, ok? Então se inscreve aí para fortalecer meu canal, para me ajudar aí. Se você gostou, deixa seu like, valeu? Compartilha aí, um abraço e boa sorte aí, boa prova, bom resultado aí para você e até mais.